Agora a endocrinologista Marília Cardoso, que vai falar um pouquinho sobre esse grupo de risco, né? A gente sabe que o morador de Mossoró que morreu de Covid-19 tinha diabetes e a gente quer saber e entender um pouco mais sobre essa questão, né, Emily? Até porque a diabetes está, né, entre as doenças que colocam as pessoas que têm diabetes num grupo de risco. A doutora vai explicar para a gente exatamente que cuidados redobrados essas pessoas devem ter. Muito bom dia! Vamos falar agora com a endocrinologista para explicar exatamente esses cuidados redobrados. Quando a gente fala fique em casa, é uma orientação que deve ser levada ainda mais a sério, exatamente por quem está no grupo de risco, porque a gente sabe que é uma situação muito delicada e perigosa. Não é isso? Bom dia! Bom dia, Emily. Bom dia a todos que estão me ouvindo. Meu bom dia. Doutora Marília, qual o cuidado, desde já, a recomendação que você passa para os pacientes que têm diabetes? De fato, eles têm um risco maior se contraírem o coronavírus, a Covid-19? Perfeito, eles têm um risco maior sim. A gente sabe que o risco nas pessoas que têm diabetes não é um risco maior de contrair a Covid-19, mas é um risco... Estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Não é um risco maior de contrair a infecção, o Covid-19, é um risco maior de essa pessoa com diabetes, uma vez infectada, ela tem mais chance de desenvolver a forma grave da doença, mais chance de complicação, mais chance de internação hospitalar e, quiçá, de evoluir a óbito. Isso é um fato. Já tem pergunta do pessoal, muita gente já querendo tirar dúvidas, doutora Marília. A gente vai aproveitar a sua participação aqui para tirar a dúvida do pessoal de casa, né? Até porque a recomendação é não corra para uma unidade de saúde com o mínimo sintoma, porque você vai correr um risco ainda maior de contrair o coronavírus. Marília, tem muita gente aqui fazendo várias perguntas e a primeira da Rita é o seguinte: muito se fala sobre os idosos, né, durante esse período, que os idosos fazem parte desse grupo de risco. Mas, por exemplo, um jovem diabético, ele também corre o mesmo risco dos idosos? Excelente pergunta. Na verdade, o diabetes, né, independente da idade, ele por si só causa um risco maior do paciente em contraindo o Covid-19 ter uma evolução mais grave. Agora, um detalhe importante, Paulo, é que o que mais vai definir a gravidade da infecção não é exatamente a idade do diabetes, mas o quão controlado está esse diabetes. O paciente jovem ou idoso, se ele tem um diabetes controlado, o risco dele ter uma infecção grave é muito menor, quase igual ao de uma pessoa saudável que não tenha diabetes. Essa é uma boa notícia. Tem mais pergunta, Paulinho, do pessoal de casa? Porque a gente costuma fazer, doutora Marília, bom dia, doutor, exatamente para tirar dúvidas do pessoal de casa. Então, a gente deixa de fazer as nossas perguntas para tirar as dúvidas do pessoal de casa com as perguntas de quem manda aqui para o nosso WhatsApp. Tem mais pergunta, Paulinho? Tem sim, são várias perguntas aqui chegando. Bom dia, minha filha de 13 anos confirmou diabetes, trabalho na saúde. Eu sou um risco para ela? Perfeito. Então, assim, se a filha, né, com certeza, se a mãe é uma profissional da saúde e tem contato com prováveis casos suspeitos, ela pode ser um risco, né, de contaminação da filha e dependendo de como está o diabetes da filha, se não estiver bem controlado, dependendo do tempo de diabetes também da filha, parece ser pouco porque a filha é jovem, ou da presença de complicações se a filha tiver complicações do diabetes, existe um risco realmente de a filha contrair a infecção, talvez passada pela mãe, dela ter uma evolução mais grave. Aí os cuidados precisam ser redobrados na questão de higienização das mãos e evitar o contato muito próximo, compartilhar objetos pessoais, para a gente zerar ao máximo a chance dessa filha contrair a infecção. Mais perguntas, Paulinho? Tem sim, mais uma perguntinha aqui, diz o seguinte: bom dia, eu tenho uma amiga que tem diabetes e ela ainda fuma. Ela mora no município de Mulungu. Ela corre mais risco ainda por fumar também?
Provavelmente sim, além da diabetes, que é um fator de risco, os pacientes que fumam por si só, eles já têm um estado de inflamação no corpo maior. E dependendo do tempo de tabagismo, né, do tempo de fumo e da carga, quantos cigarros essa pessoa fuma por dia, ela já pode ter alguma doença pulmonar devido a esse fumo, como a doença pulmonar obstrutiva crônica. E essas a gente chama de pneumopatias. Essas doenças pulmonares também são um risco de, em contraindo a infecção, o paciente fazer uma forma mais grave e mais complicada da Covid-19. Doutora Marília, a gente tem visto até nos gráficos apresentados pelo próprio Ministério da Saúde, ontem mostrou mais uma vez, um ranking, digamos assim, das doenças que colocam a pessoa num risco maior de morte em relação à Covid-19. Tem cardiopatas, diabetes, qualquer tipo de doença pulmonar, né, respiratória. Em que lugar está a diabetes aí? É realmente muito perigoso para quem tem essa doença, como o Paulinho já até perguntou, independentemente da idade? Perfeito. Então, assim, nos estudos iniciais que a gente tem agora, as primeiras publicações da China, claro, porque foi lá onde a epidemia começou, dos pacientes que foram internados no hospital, que precisaram ser internados, em torno de 16% tinham diabetes. E desses internados, dos que chegaram a evoluir para óbito, em torno de 8 a 10% tinham diabetes. Então, o diabetes, ele fica como um fator de risco, talvez a gente não tenha ainda essa informação de qual posição no ranking ele ocupa, mas sabidamente é um fator de risco. E eu aproveito aqui, Emily, para destacar alguns pontos. Não é só o fato de ter diabetes. Existem alguns fatores de risco que, associados ao fato de ter diabetes, aumentam o risco de você ter uma evolução mais grave da doença. Por exemplo, idade maior do que 60 anos é um risco por si só. Que mais? Outras doenças associadas, como pressão alta, junto com diabetes, aumenta o risco dessa pessoa ter uma evolução maior. O tempo de diabetes, quanto mais tempo a pessoa já tem a doença diabetes instalada, a gente supõe que a inflamação nesse organismo é maior, então é um organismo mais frágil, mais vulnerável a ter uma infecção grave pela diabetes. E a presença de outras complicações do diabetes. A gente sabe que o diabetes é uma doença que pode causar complicações, por exemplo, alteração na visão, alteração renal, pacientes que têm insuficiência renal por causa da diabetes também tem o risco de ter uma evolução mais grave da doença. Chegou mais uma pergunta aqui, lá diretamente de Mossoró, o Aclésio está perguntando o seguinte: mesmo com diabetes, existe alguma forma de combater e aumentar a imunidade? Perfeito, essa é uma pergunta muito boa, eu escuto bastante. Infelizmente, a melhor maneira, não existe vitamina C, soro, terapias alternativas que sejam comprovadas, né, cientificamente, que realmente vão aumentar a imunidade e vão deixar esse organismo mais forte. Mas o conselho para ele, para todas as pessoas que têm diabetes, é o seguinte: a melhor maneira de manter sua imunidade forte para combater o vírus, caso a infecção aconteça, é manter a glicose bem controlada, manter os níveis de açúcar, manter o diabetes bem controlado. E essa faixa de controle, ela varia um pouco, mas em geral um diabetes até 110, 130 em jejum e até 180 depois que a pessoa se alimenta, é um diabetes bem controlado. E se o seu diabetes está nessa faixa, você já tem, por definição, a imunidade mais forte caso venha adquirir o vírus. Doutora Marília, uma dúvida. Você falou aí exatamente da importância de manter a diabetes controlada, né? Mesmo com a doença controlada, no caso diabetes, é possível que a pessoa que contraia o coronavírus, que seja contagiada, ela evolua para um caso grave ou não necessariamente? Mesmo estando controlado, é considerado um grupo de risco? Perfeito. Mesmo estando controlado, é sim considerado um grupo de risco pela própria fisiopatologia da diabetes, né? É uma doença que gera inflamação, que enfraquece um pouco o sistema imunológico. Mas a boa notícia é, quando esse diabetes está bem controlado, bem compensado, a chance dessa pessoa ter uma doença grave é quase igual à de uma pessoa que não tem diabetes. A gente não tem dado para dizer que é a mesma, mas fica muito parecida. A gente com certeza reduz muito a chance dessa pessoa fazer uma forma grave da Covid-19.
Tem mais alguma pergunta, Tem Paulinho? sim, o Gelson Lima, lá do Pajuçara, ele está dizendo o seguinte: o médico me disse que a minha diabetes é temporária. Eu também estou no grupo de risco? Eu questionaria um pouco a questão do diagnóstico temporário da diabetes. Talvez essa pessoa tenha um pré-diabetes, né? Porque o diabetes, uma vez diagnosticado, na grande maioria dos casos é definitivo. No contexto da pré-diabetes, eu diria que depende. Se essa pessoa também tem pressão alta, tem outras doenças, depende da idade. Se uma pessoa que tem mais de 60 anos, ela já poderia sim entrar no grupo de risco de infecção mais grave da doença. E o pré-diabetes também é considerado grupo de risco? Boa pergunta. O pré-diabetes, Emily, por si só não é considerado, não está na categoria até o momento definida para grupo de risco da Covid-19. Mas eu sempre digo assim, o pré-diabetes ele vem junto com outras doenças que podem ser fator de risco já estabelecido para essa forma grave, como por exemplo a pressão alta, muitas vezes acontece no contexto da síndrome metabólica que a gente fala, que é quando o paciente tem problema de colesterol alto, tem sobrepeso ou obesidade. A gente sabe que a obesidade, principalmente a obesidade mórbida, é um fator de risco para você ter uma doença grave, né, uma forma grave da Covid-19. Então, depende do contexto no qual o pré-diabetes está inserido. Tem mais uma perguntinha aqui falando sobre a medicação, né? Se por acaso a pessoa ela tiver algum resfriado ou possivelmente algum sintoma da Covid-19, pode continuar tomando as injeções, a insulina normalmente? Perfeito, essa é uma pergunta muito boa. Eu queria deixar claro aqui que nenhum paciente diabético deve suspender sem orientação médica as medicações de uso contínuo. Então, se você já usa remédio em comprimido para diabetes ou você usa insulina, a prescrição não deve ser suspensa nem alterada sem nenhuma orientação médica. Então, ele deve continuar tomando os medicamentos e se tiver sintomas, né, de infecção respiratória superior, gripe, resfriado, ele deve usar analgésicos comuns, como dipirona, paracetamol, para aliviar os sintomas. E eu destaco aqui, não usar, por exemplo, anti-inflamatórios, como ibuprofeno, nimesulida, diclofenaco, porque no paciente com diabetes, esses anti-inflamatórios podem potencializar a lesão renal. E não usar corticoide também. Muita gente gosta de tomar prednisona, prednisona, porque esses medicamentos podem alterar o controle glicêmico, pode subir a glicose. E de uma forma geral, né, imagina, doutora Marília, para quem tem o hábito do uso de corticoide, sem medicação, que é muito comum, né, é importante porque às vezes ele abafa, digamos assim, ou ele esconde um sintoma que pode ser muito grave, né, então é importante também essa recomendação, não só para diabéticos, mas para a população de uma forma geral, né. Perfeito, evitar a automedicação pode nos ajudar muito a reconhecer precocemente os casos, né, e os casos graves que precisam de assistência médica e trazer essa curva de mortalidade e de morbidade do Covid para baixo, né. Tem mais uma pergunta aqui da Maria, e além de diabetes, ela também é obesa, então ela quer saber se os obesos também aumentam esse grau de risco. Aumentam. Até agora o CDC, né, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, definiu como grupo de risco apenas os obesos com IMC acima de 40. Quer dizer, se você pegar seu peso e dividir pela sua altura ao quadrado, e essa conta der acima de 40, que é a obesidade mórbida, esse paciente tem grupo de risco. Agora, está em grupo de risco. Agora, lembrar que mesmo que você não seja um obeso mórbido, a obesidade por si só ainda não tem estudos definitivos, mas ela aumenta, né, o risco de inflamação e, junto com a obesidade, mesmo que não seja mórbida, geralmente vem a diabetes, vem a hipertensão, vem as outras doenças que, em conjunto, geram um risco maior de você ter a infecção grave. Doutora Marília, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Bom Dia RN, tirando dúvidas de muita gente que está em casa, e é um momento de tirar muitas dúvidas, se informar com profissionais, seja na área médica, na área jornalística, é muito importante isso para que a gente não vá acreditando em tudo que a gente recebe e lê pela internet aí, né?
Perfeitamente, Emily. Eu que agradeço a oportunidade de informar e deixar aqui que, na verdade, o objetivo dessa mensagem não é aumentar o pânico nas pessoas que têm diabetes ou gerar uma ansiedade maior, mas, pelo contrário, aumentar o alerta e o cuidado desse grupo de risco para enfatizar as medidas de prevenção, higienização das mãos, manter o isolamento social, porque o que os estudos vêm mostrando e a gente sabe, está vendo mesmo, é que esse é um grupo de risco maior para ter a forma grave da doença. Obrigada mais uma vez, doutora Marília. Muito obrigada, até a próxima. Eu que agradeço. Beijo, até a próxima. Obrigada.